Bem-vindos todos, né? Mais uma Quinta Científica. A gente, essa noite, tem o prazer de receber a nossa colega, a Neuza Kniznik-Lucion, com um trabalho que ela vem elaborando há tempos, né? Assim, e vem aperfeiçoando, enfim, que é a arte, impacto e elaboração, e que ela vai nos trazer, que tem, né, uma série de imagens, slides, enfim, e que ela vai ir passando, deve tomar em torno de meia hora, né? E depois, então, a gente vai abrir para o debate, a conversa, os comentários, enfim. O meio que a gente tem usado, né, para fazer depois o debate é que cliquem no levantar a mão, naquela barrinha ali, se está no computador, é a barrinha de baixo, tá? Levantar a mão. O bate-papo não vai estar aberto, né, porque o levantar a mão ele vai ordenando na ordem de pedido da palavra, né? Então fica melhor de funcionar, além do que não dá para acompanhar os dois, né, ao mesmo tempo, o bate-papo e os pedidos de participação. Então, eu vou pedir que cliquem ali no levantar a mão, tomem cuidado para não clicar duas vezes, tá? Porque se clicar duas vezes, aciona o pedido e depois desfaz, né? Então, às vezes, as pessoas clicam mais de uma vez e elas pedem e despedem, né, a palavra. Então, cuidem, né? Cliquem uma vez só ali no levantar a mão. E aí nós vamos, então, passar a palavra a cada grupo de três, né? Que aí vão ficar na tela os três, a cada três que pediram, né, pela ordem que aparece de inscrição. Eu vou pedir que, quando vocês estiverem na tela, façam seus comentários, questões, enfim, e permaneçam na tela, e aí a Neuza vai responder, enfim, vai ver a interação, mas os que estiverem naquele grupo, mesmo que já tenham respondido, feito a sua questão, permaneçam, porque aí a gente tem essa sensação de interação. Então, a cada três, né, permaneçam, aí quando os três já tiverem, tá, feito suas questões e a Neuza respondido, aí a gente passa a outro grupo de três, que também ficam na tela, né, porque assim a gente tem um pouco mais a sensação da interação e de quem está. Depois eu relembro metodologia, assim, quando for a hora das questões. Então, vamos ter uma boa participação, bastante gente interessada, Neuza. E vou passar, então, a palavra para a Neuza. Boa noite, um prazer estar aqui, apresentando esse trabalho. Bom, o trabalho que eu trago aqui hoje, ele é uma atualização do que eu apresentei no Congresso da FEBRAPSI, Federação Brasileira de Psicanálise, em 2019, na mesa redonda, O Estranho em Mim e o Outro como Estranho. O Grayson vai ajudar na minha apresentação, porque ela tem slides, tem imagens e tem um filmezinho pequeno. Então, ele vai me ajudar, acho que vai funcionar melhor. Grayson, primeiro slide. O próximo. Este trabalho se alinha com o que Thomas Ogden escreve no prefácio de seu livro Leituras Criativas. Tento não escrever sobre minha experiência de leitura dos trabalhos, mas escrever o que vivo ao lê-los. Escrever o que consenti que esses artigos e livros fizessem comigo, o que fiz com eles e como os reescrevi e transformei em livros e artigos de minha própria lavra. O próximo, Grace, por favor. Fevereiro de 2014, uma importante galeria de artes em Londres, a Gagosian. Apenas uma sala de exposição e, no fundo, 2 obras. Grayson, as próximas. Eu estou apresentando, só um pouquinho, Grayson, conforme a gente vai entrando, é esse o sentido, essa direção da exposição. Então, vocês estão me acompanhando na exposição.
Pode... Não, Grayson anterior. Meu corpo, então, se volta para a parede onde está esta escultura, Grayson, próximo. Então, meu corpo, então, se volta para a parede onde está esta escultura, e meu olhar é capturado para a beleza da obra, sua superfície rosa, em forma de ovo, atacada pelas estocadas de uma faca afiada. E que surpresa encantadora! Era do Lúcio Fontana, artista argentino-italiano e que me é muito familiar. Não conhecíamos essa obra. Isso pode parar a apresentação. Neste momento, situações estranhas começam a ocorrer comigo. Peço para falar com alguém responsável pela galeria, algo que não é de meu hábito. Questiono sobre Lúcio Fontana, sua posição hoje no mundo das artes, valores das obras, e relato que minha mãe possui 2 pequenas obras do artista que estavam guardadas em uma caixa e compradas em Buenos Aires. Lúcio Fontana nos era bem familiar. Conhecemos outras de suas obras. Ele pediu fotos das mesmas, pois a galeria teria interesse em adquiri-las. Acertamos o envio das fotos. Por fim, acabamos pedindo uma indicação de transporte público para irmos a outra sede da galeria, localizada em um bairro distante e que nós não conhecíamos. Apesar da insistência do gerente para que utilizássemos um táxi, pois o acesso à outra sede era complicado, seguimos com nossa ideia de usar o transporte público. Saímos da galeria entusiasmadíssimos com a perspectiva de nos descobrirmos possuidores de algo de muito valor. Caminhando em direção ao transporte público, nos vimos cercados por lojas como a da Bentley, Rolls Royce, uma loja de vinhos finos, que inclusive entramos, entre outros. E aí nos demos conta onde estávamos. Para quem conhece Londres, é apenas o bairro Mayfair. Somos tomados por uma sensação de estranheza. Não pertencíamos àquele lugar de pessoas ricas. Voltando a Porto Alegre, ao comentarmos com a família a questão das 2 obras de Lúcio Fontana, foi-nos confirmado que eram múltiplos, comprados numa livraria em Buenos Aires em 1960. Claro, por isso elas estavam na caixa e não expostas. Esta virou uma história anedótica para todos nós. A confusão entre o original e o múltiplo, a desilusão de não termos nos tornado ricos. E nos ocorreu que o gerente da galeria poderia ter aventado que os brasileiros ricos estariam fazendo uma experiência sociológica para conhecer costumes da ordinary people ao se recusarem a usar o táxi. Sobre a outra obra da exposição, foi como se não a tivéssemos visto, como se não existisse. 2019. Estou zapeando na televisão e encontro, por acaso, um documentário intitulado O Preço de Tudo, do Nathaniel Kahn, de 2018, apresentado no Festival Sundance, que é uma reflexão sobre arte contemporânea, artistas, colecionadores, e de como as obras de arte se tornaram um produto de investimento, uma commodity nos dias de hoje. O título, O Preço de Tudo, é um jogo de palavras com a expressão do Oscar Wilde. Hoje em dia, sabemos o preço de tudo e o valor de nada. Vejo, então, esta cena. Grayson, filme. Por favor.
it's Prada, it's Pinot, it's Arnaud, it's people who are involved in luxury brands. And that is what contemporary art has become. It is a luxury brand. Actually, the cost was $250. Guess what? I wrote a check. No trade. This is for which piece now? That was him. It's called Him. Yeah. Him, you know, they always talked about him. It's like in Europe, my mom would never say cancer, Krebs, it was C. It's the polite way to deal with it. So he was known as him. And we know it's going to be a key work, without a doubt. You know the recent auction record on that? No. $17 million. Maurizio Cattelan is like Duchamp. He's an important player in the history of art. Christie's displayed it, they had him facing out. I said, no, that guy has to face a wall. You have to face reality. And then I found an old book that my sister gave me 40 years ago. It's called Psychopathic Sexualist by Kraft Ebing. So I figured that's what he's looking at. I'm not sure that they have a lot of sexual thoughts. Who? Him. And you heard him speak when you were. I heard him speak. He was a very charismatic speaker. He spoke a little bit like Trump, without notes. Started very slow and built up. You left. You escaped. We left legally in April '41. My mom was a widow. I was 15. I was a German national. I still have my German passport. You do? Oh yes. Do you want to see it? Yeah. Oh yeah. It is expired. It's expired. Yes. It does have a J on it. Jew. Stefan Theodor, which is from the Zildjian. And I was a student. And that's my picture in 1938. What's it like for a Jewish collector to have this catalog? Well, this is a question that's always been asked. I think it's a fair question. It's also irrelevant. Because art is art. Fico estupefata. Eu conheço essa obra. Reencontro aquele Hitler super real, do tamanho de uma criança, vestido com um terno cinza, bigodudo, ajoelhado, mãos entrelaçadas em oração, mas entre duas grandes estantes de livros, de frente para a parede vazia, no apartamento de um judeu alemão que conseguiu fugir durante a guerra. O próximo slide, Grace, por favor. O próximo. Aqui está ele. Pode tirar, Grace, por favor. Sou tomada por muitas sensações e pensamentos. O meu primeiro movimento é me questionar por que Stefan Edlund, este colecionador, tem a obra Him em sua casa. O que se passa em sua mente? Então, começo a vasculhar a internet na busca de respostas sobre esta obra, sobre quem é Maurício Cattelan, o artista. Procuro outras de suas obras, sobre quem é Stefan Edlund, sua história, sobre a exposição de Londres, sobre o documentário, seu diretor. Saio da minha zona de conforto, volto-me para dentro de mim. Preciso entender o que houve comigo, como havia me esquecido totalmente do que tinha visto há 5 anos. Sou tomada por uma sensação de muita estranheza.
Lembranças e pensamentos invadem minha mente, aparentemente sem conexões, e passo a escutá-los, refletir, buscar um sentido. Vou entrando em contato comigo. A força do que me aconteceu me imobiliza para querer precisar entender. Percebo que até agora, hoje, eu não tenho acesso ao que vi e senti com aquele menino ajoelhado, com as mãos entrelaçadas, orando, que descubro ser Hitler. Não tenho palavras. É inominável. A força do que eu vivi foi tal que durante mais de 5 anos ela não existiu para mim. Foi forcluída. E ao apresentar aqui esse trabalho, me dou conta que tive tal impacto e fui de tal modo perturbada pela imagem sinistra que sequer me informei sobre quem era o artista e em momento algum conversamos sobre o visto vivido, algo também muito estranho. Entendo que o movimento de voltar o meu corpo e meu olhar para a obra de Lúcio Fontana funcionou como um escudo protetor contra a pulsão de morte representada naquela figura sinistra. Agarro minha vida. Protejo-me, aproximando-me do familiar, o trabalho de Lúcio Fontana. E frente à expressão da pulsão de morte, me agarro à vida, ao familiar. Hoje me questiono, o que foi aquela euforia que tomou conta de mim ao me sentir possuidora de 2 obras, mesmo que pequenas, de um artista internacionalmente tão valorizado? Rim, ele, não vai ameaçar minha existência. Afinal, sou rica e poderosa. Ah, mecanismos de defesa maníacos. Porém, ao sairmos da galeria, sou tomada por um sentimento de estranheza, de não pertencimento àquele mundo de tanta riqueza. Não era tão poderosa assim. Foi um engano momentâneo. Afinal, temos sempre medo do mortal. Isto me remete ao Freud, em 1919, em seu trabalho Estranho ou Inquietante, quando se refere ao duplo. Originalmente, foi uma garantia contra o desaparecimento do eu. E aí ele cita Otto Rank. O duplo é um enérgico desmentido ao poder da morte. A alma imortal, afirma Freud, foi provavelmente o primeiro duplo do corpo. A criação de um desdobramento para defender-se da aniquilação. E com a superação desta fase, o duplo tem seu sinal invertido, de garantia de sobrevivência, passa a inquietante mensageiro da morte. Que mais demoníaco, mais associado ao medo da aniquilação, à não sobrevivência do eu, do que Rim, ele, na nossa cultura ocidental? Desde o processo da escrita do trabalho, apresentado em 2019, fui paulatinamente podendo significar aquelas vivências inquietantes. Agora me dou conta que depois da vivência de 2014, lá em Londres, com esse filme que vocês viram, com essa exposição que vocês viram, eu havia tirado os Lúcio Fontana da caixa e os pendurado em minha casa. Grayson, por favor, a próxima imagem. Aqui vocês estão vendo uma foto caseira dos Lúcio Fontana. Provavelmente muitos de vocês já devem ter visto obras dele. Ele tem essa marca, assim, que é com a faca, né? Forte. Bom, Grayson pode tirar.
por favor. Assim como Stephen Erles, não estou eu em busca de ligações para algo da ordem do traumático, do demoníaco? Em 2020, numa outra escrita com este material, percebo que, ao invés de utilizar a expressão penduro as obras de Lúcio Fontana, passo a usar exponho as obras. Volto-me para esse movimento dentro de mim. Lembro aqui da epígrafe inicial do livro de Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Acompanhando Saramago, estou no processo de reparar, prestar atenção ao que se passa em minha mente, aos detalhes, às pequenas mudanças aprontadas ou sinalizadas pelo meu inconsciente. E logo fui arremessada à poesia, O Apanhador de Desperdícios, do grande Manuel de Barros, que eu brinco ser meu poeta, pois ele põe em palavras muitas coisas do que eu penso. Gleison, por favor, próximo. Eu vou ler agora o poema O Apanhador de Desperdícios e vocês vão ter na tela. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Pode tirar, por favor. Gleison. Procure entender as transformações dentro de mim expressas na linguagem. Inicialmente, pendurei os Lúcio Fontana e, por fim, expus. Penso que em 2014 e 2019, eu somente pendurei na parede. Em suspenso, como a gente diz, está pendurado, em suspenso, como que à espera de uma possibilidade de acessar o que ali estava simbolizado. E será que naquele turbilhão que tomou conta de mim, haveria espaço interno para contatar o ali representado? Talvez agora eu possa ficar mais exposta, mais em contato com o traumático ali representado. Isto me remete ao que escreve o filósofo francês de Huberman a respeito de sua visita a Auschwitz. Diz ele, né? Visito esta capital do mal que o homem sabe fazer ao homem. E lembra de uma sobrevivente que diz: muitas vezes eu quis retornar ao campo, mas o que veria? Como enfrentar aquilo? Como voltar àquilo? Visitar? E durante a visita, Didi Huberman murmura sem se dar conta. Isto é inimaginável. Foi o que disse, ele fala, como todo mundo. Mas o filósofo completa a sua frase. Isto é inimaginável. Logo, devo imaginá-lo apesar de tudo, para representar alguma coisa, pelo menos, o mínimo do que é possível saber. Tenho me perguntado que destinos cada um de nós dá a este traumático que Didi Huberman se refere como inimaginável. Este tem sido meu trabalho psíquico. Didi Huberman
fotografa e escreve o livro Cascas, que é onde eu tirei isso que ele fala. Eu me apoio, me protejo com o familiar, representado pelo Lúcio Fontana, e trato a outra obra como se não existisse. E depois, tiro da caixa as obras e as penduro em minha casa na posição que quero. Stefan Edris compra a obra Riem e coloca na posição que quer, diferente do que estava exposto em outros lugares, no meio dos livros, da cultura que Riem, ele aniquilou. E o livro que escolhe é sobre perversões sexuais. E diz, acho que eles não pensam em sexo. E quando perguntado quem eram eles, aponta para Riem. Sim, Riem, ele, não pensa em sexo, na vida, na pulsão sexual. E a pulsão de morte expressa de uma forma brutal, sem fusão com a pulsão de vida. E será que esse senhor judeu, que sobreviveu a Riem, também não tem a obra como uma forma de não esquecer o que viveu? Como ele diz, vocês ouviram no filme, é preciso encarar. Mas observando detalhadamente, vemos que ele não olha diretamente para o rosto de Riem. Difícil encarar, né? Para mim, a ponto de concluir, para ele e para todos nós. Eu vi um vídeo de uma exposição dessa obra no museu, onde as pessoas chegam por trás, porque é assim que se olha essa obra, né? Se chega por trás, elas, quando elas se viram assim e olham quem é, elas saem de perto imediatamente. E no filme, que é um filme curtinho, até nem close, porque a imagem é ruim, a filmagem é muito ruim, somente 2 conseguem voltar e olhar novamente. Esta obra foi exposta em vários museus pelo mundo, e no gueto de Varsóvia, encarando o gueto. Grayson, por favor, a próxima. Aqui é o gueto de Varsóvia, a fotografia foi a que eu melhor consegui, melhor. Vocês estão vendo lá, de costas também, porque assim, ele está encarando o gueto. Muitas pessoas foram ver a obra. Pode tirar, Grace, por favor. Cada vez mais pessoas. E como era de se esperar, houve muita polêmica. É uma provocação sem qualquer sentido e um insulto à memória de judeus vítimas do nazismo. Foi o comentário publicado pelo Centro Simon Wiesenthal. Já o mais importante rabino polonês, Michel Schudrich, que não se opôs à exposição ao ser consultado, considerou que a obra veicula um questionamento moral importante de ser confrontado. Importante de ser confrontado. A obra, diz ele, mostra como o mal se pode apresentar até no corpo de uma doce criança a orar. Riem, gueto de Varsóvia, Polônia. Vou em busca de rastros de minha própria história familiar. Com surpresa, tomo conhecimento que na família de minha mãe também havia uma proibição implícita em dizer o nome de Riem, sendo nomeado por ele, como ele. Minha família nuclear saiu da Polônia em 1931, e a grande família que lá ficou, com exceção de 2 de seus integrantes, foi aniquilada em campos de extermínio. Há uma história contada familiarmente que é muito vívida para mim, como se eu a tivesse presenciado. A minha avó se correspondia com a sua mãe, que morava então na Polônia, e acompanhava o que acontecia por lá.
Certo dia, ao se dar conta que as cartas de sua mãe deixaram de chegar e um silêncio mortal se instaurou, ela entrou num desespero, disse que ela gritava e se debatia, o que não era do hábito dela, entrou assim num desespero. Os gritos de minha avó, que não escutei, ainda hoje ecoam dentro de mim. Elas me remetem aos gritos daquele pai, comandante do campo de extermínio, no final do filme O Menino do Pijama Listrado, ao se dar conta que mandou seu filho para a câmara de gás. É deste lugar que falo, de quem teve uma família exterminada no e pelo Holocausto. E Hitler. Até hoje, têm sido produzidos uma infinidade de relatos, filmes, poesias, obras de arte sobre o Holocausto. Eu entendo como tentativas de poder dar sentido, representar o que as palavras não dão conta. Como num sonho traumático, como na compulsão à repetição, repetir, para tentar dar um sentido, para poder processar, para poder elaborar. Stefan Edles, que não é psicanalista, nem poeta, que não olha através da janela da alma, como diz Arthur Schnitzler, não tem resposta quando lhe perguntam como é ter esta obra em sua casa. Ele diz ser irrelevante e que arte é arte. Eu diria que não é irrelevante, pois de todas as obras de Maurício Catelan, aqui ele compara a Duchamp, gente, não é pouca comparação, escolhe para ter em sua casa Rimo. O que o levou a essa escolha? E eu, diferentemente de 2014, quando não pude entrar em contato com o inimaginável, agora busco fazer ligações, encarar, nomear o que sinto, pensar e apresentar e elaborar esse trabalho. Didi Huberman questiona-se sobre como o lugar da barbárie foi transformado em lugar de cultura. A cultura, escreve, não é a cereja do bolo da história. Desde sempre é um lugar de conflitos, em que a própria história ganha forma e visibilidade no cerne mesmo das decisões e atos, por mais bárbaros ou primitivos que esses sejam. Minha vivência estética apresentada hoje pressupõe a arte contemporânea como não contemplativa. Ela convoca uma participação mais ativa do espectador, do intelecto, do corpo, de sua subjetividade. Não é uma preocupação assim com o que ela significa. Muitas vezes as pessoas dizem, o que significa isso? Isso não importa. Né? Isso não importa para a arte contemporânea, qual é o significado dado pelo artista. E sim, com o que é capturado pela subjetividade de cada um de nós, na nossa singularidade. E que destino é dado a esta vivência estética. Esta vivência me proporcionou abrir janelas, ultrapassar muros e me oportunizou a entrar em contato com partes minhas mais primitivas, trazendo à tona fios de uma história transgeracional. O próximo, por favor, Gleison. E eu termino com as palavras do Walter Benjamin. Um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo
que o acontecimento lembrado é sem limite, porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois. Bom, era esse o trabalho. Muito obrigado, Neuza, por compartilhar com a gente essa elaboração tão profunda e tão inquietante, né? Assim, para todos, com certeza, assim. Né? É um ato de coragem a gente se deparar com um Heimlich, né? A cada vez, assim. Enquanto as pessoas vão se inscrevendo, aí eu só vou dizer o que me ocorreu. Eu estava falando com confronto com a barbárie, me lembrou né, e as possibilidades de elaboração do inelaborável, né? O que parece. Eu lembrei de um conto do Borges, onde ele descreve bárbaros invadindo Roma. E lá pelas tantas um líder bárbaro, líder da invasão, né? Que vem como bárbaros arrasando, né? Mas conforme ele vai entrando na cidade, ele vai tendo aquele impacto estético, ele vai sentindo a civilização, ele vai sentindo tudo aquilo que existe ali, tão além do que eles vivem, e lá pelas tantas, ele tem algo acontece com ele, e ele muda de lado e começa a combater os seus liderados e defender Roma, né? Assim, acontece uma transformação, um impacto, né, com a sensação. Então, foi uma associação que me veio ouvindo tuas palavras. Eu tenho certeza que, enfim, me mobilizou, e a todos que estão ouvindo, assim, a gente vê o quanto tem de elaboração profunda, de trabalho interno, assim, né, e a gente tem que agradecer muito de tu compartilhar com a gente. Bom, vamos ver quem quiser se inscrever, então, ali na barra de baixo, né, levantar a mão, podem ir se inscrevendo. Grayson, vamos passar as 3 primeiras pessoas, a Carolina Bescol, Milton Seligman e o Emílio Sali. Vamos passar de 3 em 3. E, por favor, então, os 3 que estiverem na tela, façam suas colocações e permaneçam na tela depois, enquanto a Neuza vai responder a todos os 3, né, para a gente ter o público, né, mesmo que já tenha sido respondida a sua questão, e depois a gente volta para os 3 seguintes, mas vão permanecer na tela. Então, Eu até vou falar uma coisa antes, que essas coincidências da vida, né? Que dia foi ontem, né? O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, quer dizer, essa data que eu estou apresentando, né, Maurício? Nós estávamos brincando, esse trabalho era para ser apresentado no final de 2019, depois, enfim, o ano passado, 20, com a pandemia, enfim. E Dia da Lembrança, tem gente que chama Dia da Lembrança do Holocausto, e tem esse movimento muito grande, né, que é lembrar para não esquecer, que existe no mundo todo. Eu assisti, em fevereiro do ano passado, na época que a gente podia viajar, eu assisti em Paris, no Memorial do Shoah, uma exposição maravilhosa, com vários depoimentos do Primo Levi, por exemplo, o título era Lembrar para não esquecer. Enfim, hoje tem movimentos em todo o mundo sobre o dia de ontem, e hoje eu estou aqui falando também basicamente, de tudo isso, né? Algo, né, de um Heimlich na data, né, que parece que caiu, né, onde devia cair, né, o trabalho. Assim, Vai entender, né, Maurício? Uhum. Bom, vou passar para o Milton. Tem que liberar o teu microfone. Está liberado. Começo eu? Acho que sim, na ordem. Bom, e depois então, o Emílio, a Carolina não entrou
Aí eu não sei o que houve. Podia ser o Emílio. Mas tá bem. Bom, primeiro, Neuza, super parabéns, assim, adorei, achei uma elaboração comovente sobre um aspecto, porque envolve coisas muito pessoais tuas, que também são minhas, nós somos primos, para quem não sabe. Então, é uma coisa muito comovente, de um lado, mas a minha pergunta não é por esse lado, é um pouco na frase do Benjamin, no final, sobre a questão da elaboração. Ontem, por acaso, também como parte das celebrações em memória do Holocausto, eu assisti uma aula do professor Dan Dean. O Dan Dean é um professor, foi promovido pela Blavatnik School of Public Policies de Oxford. E o Dan Dean é um professor alemão, foi muitos anos professor catedrático em Hamburgo, e atualmente é professor da Hebraica de Jerusalém. E ele é a pessoa que inventou o termo, quer dizer, criou, trouxe para dentro da sociologia política o termo narrativa, como explicação de um fato político. Né? A partir dali, hoje é bastante usado, quase bem popular. E ele defendeu, na lecture dele de ontem, alguma coisa que tem a ver com o que tu estás falando, que é o seguinte: a narrativa do Holocausto não está decidida. A narrativa do Holocausto está em disputa. O que está decidido são números, são 6 milhões. São 6 milhões de judeus, são 6 milhões, são 2 milhões de homossexuais, comunistas, pessoas com deficiência e assim por diante. Então, são números, mas a narrativa está em disputa. E a narrativa passa por reflexões na proporção que tu estás fazendo, no conjunto dos pensamentos que tu estás fazendo. Eu acho que hoje, no mundo, nós estamos construindo a narrativa, os sobreviventes estão terminando, e o Holocausto será contado por quem vencer essa narrativa. Então, a importância desse teu trabalho é enorme, né? Na medida em que a gente coloca sob a arte como um papel, eu diria assim, de uma certa antena do que tem pela frente, do que não é perceptível. Né? Não importa o que o artista quis, mas importa o que a gente tem vamos dizer, de reflexão estética sobre o que está vendo. Ali está se construindo uma parte dessa disputa na narrativa do Holocausto. E tanto isso é verdade que ontem, na celebração brasileira, organizada pela Confederação Israelita do Brasil, havia uma frase que me deixou bastante curioso, que dizia assim: o Holocausto é incomparável. A palavra incomparável, para o meu ponto de vista, eu sou engenheiro de formação, ela é um erro. Porque se ela não é comparável, eu não tenho como valorizá-la frente a outras realidades. Não foi o único genocídio que nós tivemos. Ontem mesmo, várias pessoas citaram, Ruanda, na África, tiveram vários, né? Os armênios, são vários genocídios que existiram no Brasil, os índios nos Estados Unidos e em certa parte no Brasil também. Bom, nós aqui também tem vários para citar. Mas isso é comparável, sim. O que é que não se tem outro com a industrialização que Riem tomou a cargo para fazer com um determinado grupo de humanos. Então, parabéns, acho assim fabuloso, me ajuda a me comprometer cada vez mais a participar desse enfrentamento pela narrativa do Holocausto, porque minhas netas vão conhecer o Holocausto por quem ganhar essa narrativa, e a gente pode perder. Milton, Neuza, não sei se quer comentar agora, ou o Emílio... Não, vou dizer, Milton, faz um ano, né? Vai fazer um ano que eu te falei, tu vai assistir o Trabalho na Praia, né? Isso mas mesmo. Não posso te contar porque vai ter spoiler, mas porque tinha, né? Porque eu queria que as pessoas acompanhassem o que eu vivi, espero que eu tenha tido sucesso nisso, com o impacto que eu tive, que vocês também tenham tido, porque a gente fica chocado de ver um menino que é o Hitler, né? Que é maldade, onde é que está a maldade? Gostei muito do que tu dissesse, Milton, sobre a questão da narrativa. Até depois tu passasse já, eu vou ver
o que ele falou lá sobre narrativa, achei... É isso aí, né? A gente tem que... Porque os genocídios, não é para usar a palavra genocídio, tem essa discussão, até ter colocado, que a gente tem escutado muito a palavra genocídio, né? Nos últimos tempos, e a gente poder pensar sobre isso, né? Enfim, Emílio, eu não sei se... Depois, não tinha... Só quero dizer que gostei muito do que tu falaste. Obrigada por estar aí. Oi, Neuza. Estão me Oi, ouvindo Emílio. bem? Tudo bom? Tô. Neuza, primeiro te cumprimentar, né, pela beleza do teu trabalho, né, no sentido, vamos dizer, mais verdadeiro que ele tem. Né? Eu acho que ele tá, além da questão toda da arte que tu trazes e da beleza, o que me impactou mesmo foi a forma que tu elaboraste quando tu trouxeste a tua história pessoal. Então, a forma como tu traz me fez pensar um comentário que eu vou fazer, num texto da I.D. Fember, de telescopagem de gerações, quando ela traz o paciente Mário, né? que o paciente, ele de alguma forma, ele estava impactado por uma situação traumática da vida dele, né? No sentido de 3 gerações, era uma situação, para quem não relembra desse caso, ele era neto, né, de um familiar cujo pai dele, né, o pai também, os familiares ficaram, né, em Varsóvia, eu acho, e quando o pai foi para a Argentina, ele mandava dinheiro para os familiares. E teve uma vez que esse dinheiro, eles sempre pegavam o dinheiro e usavam o dinheiro lá, que ele ajudava do trabalho dele na Argentina. E uma vez esse dinheiro não foi pego. E me lembrou da carta que não foi respondida. Então, só que no caso desse homem, ele não conseguiu fazer essa elaboração do trauma. E ele passou para a geração seguinte, onde aparece o Mário, o paciente da ID, que de alguma forma fica vinculado a essa história no tempo passado. E tudo se passa por uma situação de uma cena de sessão em que ele traz como um valor da moeda do dólar, um valor da moeda do dólar em relação ao peso argentino de 1940. E essa sessão transcorria em 1980. Então, ali ela mostra bem como, de certa forma, a gente poder entrar em contato com essa vivência e reatualizar ela, né? Como possibilita a gente nominar o inominável, né? Então, essa é a forma que eu acho que a gente tem de poder começar a fazer um link com essa situação traumática. E a forma como que tu transforma essa vivência tua é realmente emocionante. Porque tu traz dessa vivência tua transgeracional também, porque pelo que eu estou vendo, são 3 gerações, é da tua avó, né? Eu acho a carta, pelo que eu entendi, que não houve a resposta, e tu reatualiza isso, dessa vivência tua que estava dentro de ti, transforma nesse lindo trabalho. Então, eu acho que tu é o exemplo disso que a gente tenta trabalhar com os pacientes no consultório. Tu está trazendo de uma forma plástica, vívida, e a gente consegue visualizar essa situação tua, muito bonita. Eu não podia deixar de te cumprimentar, por isso é mais um comentário do que uma pergunta. Então, te lembrar até dessa situação para enriquecer também o teu trabalho, para possa também agregar nele esse caso da ID Fember, né? E só uma última coisinha, que quando tu falou da data, eu achei que tu ia falar da data de amanhã, que para mim é uma data importante. Amanhã é a data do Romualdo, de 1 ano de falecimento do Romualdo. Então, a gente tem que se lembrar, a gente tem que vivenciar essas coisas que são muito importantes, né? Então, de novo, te cumprimentar, e foi um prazer assim, assistir o teu trabalho. Sabe, Emílio, exatamente isso que tu está dizendo. Eu até
não cabia eu dizer assim, fazer uma relação com o trabalho da gente, porque está implícita. Até eu botei a poesia do Manuel de Barros, porque a gente vai notando as pequenas coisas, pequenas mudanças, essa tua associação, não deixar passar desapercebida, quer dizer, para ti, como é que foi? Tu pensasse que era a data de amanhã, que é o Romualdo, que foi teu analista, viu? Nosso Romualdo. Mas como essas coisas, e a obra de arte, eu acho que, para mim, pela minha história, porque eu tenho uma história com uma ligação com obras de arte, então, assim, o que engata na gente, cada um com a sua história, né? Com a sua subjetividade, né? Com a singularidade de cada um. E como, se a gente presta atenção, se a gente se volta para dentro de si, a gente pode, sabe, abrir muitas possibilidades para se entender, entende? É isso que eu acho que é uma coisa, que aproveitar essas experiências para olhar para dentro de si. Isso a gente faz com o paciente. É uma forma de pensar, né? De poder até... Por exemplo, eu sempre tinha uma coisa que não é própria minha, mas, enfim, tem a ver com isso que eu relatei, Milton, que nós vivemos. Eu vejo muito filme da Segunda Guerra sobre o nazismo, eu gosto de ler livros. Quer dizer, é um assunto, essa narrativa, né, Milton? Será que um dia a gente vai... Eu tinha que botar uma palavra, eu botei o horror uma hora, eu disse, mas não diz, não tem palavras, como é que a gente vai dizer a palavra? É o cálice para a criança que não nasceu, que não tem fim. Não tem palavras, para algumas coisas não tem palavras. Mas a gente poder chegar perto disso, que é terrível, que é terrível. Eu vou dizer para vocês, eu estive na Polônia, mas eu não fui a Auschwitz, eu não tinha condições de Auschwitz. Eu fui a outros lugares, né? Localizei lá no Museu da História do Povo Judeu, em Varsóvia, o lugar onde morava a minha avó, a família da minha mãe, que todo mundo foi disseminado, mas eu não consegui Auschwitz, não deu. Eu tive que me respeitar, era demais para mim. Para mim, que tenho essa história, para outra pessoa que não tem essa história, é diferente. Né? Bom... Mas tem algo, né? Eu estava te ouvindo agora, né? Tá, assim, o eu, né? Tô dizendo o eu fiquei pensando, né? Está se falando assim do representar o irrepresentável, né? E o que eu fiquei pensando assim, que como essa atividade que nós estamos fazendo agora, qual o sentido dela, né? Talvez o que permita assim representar o irrepresentável é quando a gente não está mais só no eu e passa para o nós, né? Quando a gente pode compartilhar as vivências, e aí o irrepresentável pode se tornar representável aos poucos, né? Aos pedaços, assim, pelo compartilhamento, né? Como a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que, né? Não sei se algum dia vai poder ser digerido inteiro, né? Mas, com certeza, o compartilhamento, como a gente está fazendo, permite representar mais do irrepresentável, pelo menos, né? Tolerar mais do intolerável. Né? Eu não sei o que vai se seguir aqui nessa nossa reunião hoje, mas quando eu apresentei em Belo Horizonte, que foi uma outra, tem coisas que tem aqui que não tinha lá, foi a primeira versão. Quando eu terminei de falar, as pessoas começaram a falar como é que era para elas. Ela tocou na história delas, eu lembro que o Cassorla falou, tinha várias pessoas começaram a falar, engatou a história delas, entende? O que essa situação que eu vivi, que lida com o traumático, tá? O irrepresentável, onde é que engata, né? Em cada um de nós? Né? E eu concordo contigo, eu ter feito o trabalho me ajudou, me abriu a escrever, né? Eu chegar perto de coisas de um transgeracional que eu nunca tinha pensado, nunca tinha chegado perto. Tem esse momento de fazer e tem depois o momento do compartilhar, que é outro momento além, e a gente vê, né, que o impacto é grande, que num primeiro momento, assim, ninguém estava se inscrevendo, e agora nós estamos com um monte de gente. Eu acho que leva um tempo para... Vamos deixar o pessoal falar, eu vou falar. Vou deixar o pessoal falar, acho mais importante do que a gente. Para as pessoas respirarem um pouco, né? Assim, foi assim, essa é a terceira vez que eu apresento, né? Ninguém fala depois. Ninguém fala. Vamos ficar... Bom, vamos passar, então, a Susana Gobert, a Luciane Falcão e o Carlos Garifaria. Então, obrigado, Emílio, Milton.
que aconteceu aqui? Tu tá aí, Suzana? Suzana, o microfone fechou agora, Suzana. Sim, eu Agora tô, sim. mas eu perdi as... Bom, enfim. Nós estamos te vendo e ouvindo bem. Tá. Neuza, é impossível ouvir seu trabalho sem ficar com o impacto profundo dele. Eu estou triste aqui porque eu não estou conseguindo, pessoal, tentem me ajudar, eu não consegui entrar pelo computador, então eu entrei pelo celular e eu só estou enxergando o Maurício, eu queria pelo menos enxergar, mudou aqui a configuração, eu estava antes enxergando todos, agora só o Maurício, eu queria enxergar a Talvez, Neuza. bom, pelo celular, eu não sei, no computador é no canto superior direito, que tem uma gradezinha para abrir vários quadros. Pois é, não, exato, no celular eu não sei como aqui, é. eu não sei o que aconteceu, não sei o que Bom, aconteceu. nós estamos aqui, a Neuza, a Luciane, o Gari e todos os demais. Estamos te vendo eu só e queria ouvindo. dizer assim, para não me estender muito, agradecer profundamente a Neuza. Quando eu vi aquele rimo, quem ele era, eu gelei e eu pensei, ontem foi o dia de se lembrar, de todos nós no mundo lembrarmos do Holocausto. E que coincidência impressionante isso. Neuza, que convite maravilhoso que tu fizeste para a gente passear contigo nessa experiência e na ampliação que tu foste fazendo da tua experiência pessoal, assim, é algo que vai ficar como para mim, pelo menos, como uma experiência vivida para ser lembrada e que eu sei que eu não vou entender tudo hoje, mas vou entender. Assim como tem sido os nossos esforços de entender o Holocausto e encontrarmos uma narrativa. No momento, a narrativa que existe é muito, deve ser muito como essa que tu estás, que tu formaste nesse teu trabalho. Nós temos que buscar na história algo que nós possamos enfrentar e entender, e mesmo aquilo que a gente não entenda, e atualizarmos para passarmos adiante. Isso não pode ser esquecido, isso tem que se tornar uma experiência vivida para o maior número de pessoas possível. Esse teu trabalho tem uma importância incrível. Muito obrigada e parabéns, parabéns mesmo, Neuza. Vamos fazer assim, porque várias pessoas se inscreveram, então os três falarem, depois tu pode comentar, pode ser, Neuza? Ou vamos mais, vamos ver aqui. Então tá. Luciane, libera o microfone. Ok. Bom, eu acho que eu estou como os colegas, né, Neuza, que quando acabou o trabalho também fiquei num impacto, assim, né? Eu acho, né, é um trabalho extremamente emocionante, eu acho que como o pessoal já falou, tem muita coisa que tu traz, que eu acho que é, assim, essencial para a gente poder pensar, né, a questão do que este impacto, né, a nível do perceptivo, causa na gente, né? Enquanto tu falavas, né, do percurso, eu me senti quase que junto com vocês ali, entrando na galeria, olhando, enfim, eu acho que tu conseguisse assim, nos levar junto, né, tentar nos levar para essa experiência. Óbvio, né, a minha experiência é diferente da tua, enfim, mas eu fiquei pensando em três questões, três pontos, assim, né, a tua percepção, a tua vivência, né? E eu pensei, como que a gente tenta integrar isso na gente como psicanalistas, né? E a primeira coisa que me ocorreu
o que do traumático, né? O que do nosso traumático, né? Barra a nossa percepção daquilo que é traumático do paciente, né? E que pelo nosso estranho, pelo nosso Unheimlich, enfim, a gente não consegue ver. Né? Como ver que aquela criança ajoelhada, né? Quer dizer, se a gente olhar só de costas, é uma criança ajoelhada, né? E se tu for ver o todo, é o Hitler. Né? Então, eu fiquei pensando assim, quanto nas análises a gente fica trabalhando com aquela criança ajoelhada. Tá? Então, enfim, eu pensei nisso, né? Enquanto a gente, no nosso trabalho, né? Enquanto a gente é bloqueado pelo nosso traumático, e não tem o que fazer, a gente pode fazer as análises, etc., mas vão ter aspectos que não vão passar, né? Pelos nossos divãs, enfim, e por aí vai. E a outra questão que eu acho... Bom, teria muito mais para falar sobre isso, perceptivo em análise, mas, enfim, eu vou tentar ser breve, né? Uma outra questão que tu falasse, que eu sou assim, totalmente de acordo, né, com a tua ideia, que é com relação à arte contemporânea, né? E aquilo que as pessoas olham e... Né, não, isso aí não tem nada, isso aí não é nada, enfim, por aí vai. E eu daí me lembrei também de um outro conceito, né? Me lembrei do texto do Freud de construções em análise, né? Do quanto também se passa numa sessão com o paciente aspectos, né, que seria equivalente à arte contemporânea, vamos dizer assim, que no primeiro momento a gente não sabe o que aquilo significa, até porque quem fez não vai significar a mesma coisa que a gente. Né? Então, eu achei que também esse teu comentário com relação à arte contemporânea tem a ver para a gente pensar. E o terceiro ponto é mais uma questão que o Milton, quando falou na questão da narrativa, né, eu me lembrei de 1984, né, o que acontece, né, com a narrativa das histórias, do George Orwell, e me lembrei da narrativa do sonho, né, o que vem, né, como que a narrativa, porque o sonho também, o que vem é uma narrativa. Né, a gente não vai ter acesso ao que realmente aconteceu. Enfim, são aspectos, né, Neuza, que eu acho que são... daria para a gente seguir conversando, mas assim, ó, é mais para me juntar, né, e dizer assim, é muito emocionante, tá? É um trabalho que dá vontade da gente seguir conversando. Tá? Parabéns, gostei muito. Sigo conversando, seguir elaborando. Gary? Neuza, muito resumidamente, a minha sensação nesse momento é uma sensação de estar suspenso dentro do que tu apresentaste, que fizesse a gente viver. Então, quando tu encerraste e disseste, era isto? Dentro de mim salta uma coisa assim, é isto. É algo presente, vivo. E é um trânsito que me pareceu fantástico, que vai do irrepresentável, passa pela arte, vai do inominável, que é o grito da tua avó que tu não ouviste, mas continuas ouvindo, né? Até evoluir para a redação de um trabalho. É uma busca de tradução de vivências que estão suspensas dentro da gente num ponto que a gente não sabe bem onde, mas ali nasce muita coisa. Quando tu falasse em obra de arte, não sei porquê, mas é uma coisa de cada pessoa. Eu tenho uma certa fixação num quadro do Magritte, que é muito conhecido, que se chama O Império da Luz. O Império da Luz é uma hora que tem um restinho de luz do dia, mas já está anoitecendo. Uma casa de noite que tem uma luz acesa e um reflexo ainda do restinho do fim da tarde num lago. Então, o nome é o Império da Luz, mas a gente não sabe que hora é. Não se sabe. Não é nem dia nem noite. E isso me fez lembrar uma coisa que eu costumo... Isso sentido na tua apresentação me faz lembrar uma coisa que eu apelido na falta de um nome, que é uma coisa que eu chamo de Hora do Horizonte. Por exemplo. Hora do Horizonte? Do Horizonte. O apelido para mim do quadro do Magritte é a Hora do Horizonte. Não é nem dia nem noite.
há uma hora durante o dia, que não é nem dia nem noite, que quando eu estou viajando eu tenho tempo, eu gosto de estar na rua, que tem esse apelido, a hora de horizonte. Em alguns momentos do nosso trabalho, tem um determinado momento de alguma coisa que é irrepresentável, é inominável, mas está por ser alguma coisa. E me vem na cabeça a imagem do que eu apelido de hora do horizonte. Explicar, eu não sei. Agora, o que o teu trabalho faz a gente viver é de uma coisa de estar suspenso numa coisa que não tem tempo. Está por aí. É. E vai ser sempre, parece. Parabéns. O que eu vou dizer? Não, eu quero agradecer para vocês e Luciane, temos conversado, né? Eu falei para a Luciane, mas não vou te contar o trabalho, né? Eu te disse, tu tem que assistir. Mas a Luciane me estimulou a mexer no trabalho que eu tinha. Quero agradecer aqui, né, para todo mundo, na frente de todos. Escreve, eu dei muito por cima, né? Ela disse, vai. Né? E, enfim, temos conversado, né? Muito obrigada pela ajuda. E, Gari, gostei muito. E Suzana, também estou tocada de estar apresentando, assim, compartilhando com vocês, que são uma viagem para dentro de mim, né? A partir da minha história, de quem eu sou. Mas eu estou dizendo quem é que eu sou, né? Enfim, quero agradecer para todo mundo. Acho que podemos, não sei, vocês fizeram comentários, não fizeram perguntas, né? Só contribuíram. Obrigada. Sim, a gente estava conversando, preparando aqui o início da apresentação, e a Neuza estava dizendo, não, mas não vai ter perguntas, né? Assim, não vai ter perguntas, mas nós vamos ter elaboração em conjunto, né? Isso. Também. Bom, vamos passar a Beth Cimente, o Juarez Cruz e a Marli Bergam, então. Obrigado, Luciano e Gari. Liberem seu vídeo e o microfone. Oi, Beth. Oi. E aí, parceira? Daí, Beth. Bom, boa noite. E, Neuza, assim, eu vou só reforçar o que os colegas já disseram, que o teu trabalho é comovente, tocante, e ele toca na dor humana, né? Assim, na dor profunda. Eu fiquei pensando muito no grito da tua avó e como a família e as gerações carregam esse grito. E esse grito é um grito de uma dor intensa humana. E me fez lembrar de uma menina, de um grupo de crianças que eu atendo, de casas lar, que essa menina gritava mãe, mas ela gritava, não era só a palavra, era a palavra com esse grito. Ela gritava dentro de uma instituição onde eu atendia ela, que era estridente em toda a instituição, e ela repetia esse grito, e repetia esse grito, e repetia. A mãe é desaparecida, ela não sabia. Me lembrou muito, porque é uma mãe que desapareceu, né? E talvez aí esteja uma dor do abandono maior, né? Da dor do desamparo maior, né? E me tocou muito, assim, lembrando dessa experiência também. E eu lembrei do Nozick, escutando o teu trabalho. Quando Milton falou, eu pensei se narrativa se conclui. Se narrativa não é
uma elaboração que continua, que tem tempos, tem momentos, e tu citasse muito Didi Huberman, e eu lembrei por isso do Nozick, porque ele fala dos vagalumes, e o Didi Huberman tem o livro A Sobrevivência dos Vagalumes. E de como o teu trabalho dá a ideia disso que o Nozick, nas últimas falas que eu tenho escutado dele, fala do Didi Huberman, e de como o vagalume são pequenas luzes que se acendem de quando em quando, e que isto é o que a gente pode alcançar, às vezes, e geralmente, de mais profundo, quando se trabalha psicanaliticamente com alguém, ou até com a gente mesmo. E eu localizei aqui nessa obra uma fala, eu já vou concluir, é só assim: primeiro, desapareceram mesmo os vagalumes, desapareceram todos, emitem ainda, mas de onde seus maravilhosos sinais intermitentes? Procuram-se ainda em algum lugar, falam-se, amam-se apesar de tudo, apesar do todo da máquina, apesar da escuridão da noite, apesar dos projetores ferozes. O teu trabalho tem momentos, tem luzes como a dos vagalumes, e tu vai ligando, e este processo é emocionante da gente acompanhar, é muito comovente. Então eu queria te agradecer, te cumprimentar e te dar um abraço por esta noite muito linda que tu está nos proporcionando. Deixa eu só fazer rapidamente um comentário, porque o que a Beth falou agora me trouxe... sei, muitos devem ter lido a coluna de hoje do Davi Coimbra, e ele conta de quando ele chegou logo em seguida, né, no pavilhão onde estavam enfileirados os corpos da Boate Kiss, no pavilhão, né, recém-acontecido, assim, aqueles corpos enfileirados, e ele viu uma moça, né, morta ali, uma das meninas, né, e meninos que estavam lá, e o celular tocava, e ele foi olhar aquele celular, e o que aparecia na tela era a mãe, né? Era a mãe ligando, né? E ele disse que ele nunca mais na vida vai conseguir esquecer aquilo, né? Aquele momento, assim, agora o que a Beth falou, né? O mãe, né? No outro polo, né? Assim, mas, né? E o que a Luciane falou, né? Os nossos traumas e o que engancha, né? Todos nós estamos dentro do humano, né? Juarez? Bom, Neuza, eu também não vou fazer uma pergunta. Eu quero te falar do impacto que o teu trabalho me causou. Né, alguns anos atrás, a gente se encontrou numa jornada, na hora do cafezinho, logo depois de tu teres apresentado o trabalho, que eu não pude assistir, porque eu estava numa outra atividade. E tu deste uma descrição do teu trabalho ali rapidamente para nós e da reação das pessoas, e eu fiquei muito curioso, assim, para assistir o teu trabalho. Então, eu fiquei muito contente que agora tu está reapresentando e eu estou tendo a oportunidade, eu quero te agradecer pela oportunidade que tu está dando. Essa obra e o teu trabalho, Neuza, me trouxeram a lembrança de um trecho do Meltzer, onde ele fala na reciprocidade estética e que ele comenta que, ao mesmo tempo que um bebê olha encantado para o lindo rosto da mãe, né, e tem aquele impacto estético, né, e o conflito estético que ele precisa elaborar, a mãe também olha para o seu bebê com todo o potencial que um bebê tem e fica imaginando naquela reverie, né, materna, encantada com o seu bebê, né, que o Meltzer chama de babishness, a bebitude, né? Que potencial aquele bebê tem para se transformar num Freud, num Darwin, num Einstein, né? E eu fiquei imaginando que mãe
poderia imaginar que um bebê ia se transformar num Hitler. E aí, Neuza, esse menino ajoelhado, e eu acho que é por isso que choca tanto as pessoas, né? Porque é um menino ajoelhado, parece que está rezando, e quando, né, a gente vai contornando ali e vê que é o Hitler, né? Eu acho que surge, inevitavelmente, essa pergunta chocante: em que momento da vida dessa criança ela se transformou num assassino? Uhum. Né? E isso eu acho que a gente não consegue dar conta, isso a gente não consegue, isso é inominável. Né? Então, eu acho que o teu trabalho, né, como tu está vendo aí pelos comentários, né, dá oportunidade para tantos sentimentos, tantas narrativas. Então, muito obrigado pela oportunidade que tu está dando para a sociedade, a gente poder conversar sobre tudo isso. Zelig. É só um comentário no assassino, muito mais que um assassino, né? No monstro. Né? Posso falar? Sim. Bom, oi, Neuza, tudo bem? Boa noite a todos. Bom, Neuza, também queria me somar a todos os cumprimentos dessa sensação que tu nos despertaste. Eu queria fazer 2 comentários. Vou começar pelo poema do Manuel de Barros, que tu citaste, né? A questão das pequenas coisas. Né? Sabe que em 2015 eu estive em Varsóvia, né? Depois eu fui ao campo de concentração, mas em Varsóvia uma coisa que me chamou a atenção, esse detalhe das pequenas coisas. Uma das coisas que eu nem sei por que mais me impactou lá em Varsóvia foi tinha um lugar lá em Varsóvia onde o trem partia de Varsóvia levando os judeus para os campos de concentração. E o que restou desse lugar hoje em dia é só uma parede e um trilho, um pedaço de trilho de trem. Né? E essa foi uma das coisas, não sei dizer porquê, mas foi uma das coisas que mais me impactou, talvez por imaginar as pessoas entrando no trem. Não me ocorreu nada na hora, mas eu senti como tu uma coisa corporal, assim, né? E era um pedaço de trilho e uma parede, né? Que sobrou, né? Claro que a gente sabe que esse pedaço de trilho, essa parede, tem toda uma narrativa por trás disso, que é o que dá vida a qualquer pedaço de parede e outras coisas. Assim. Bom, mas a gente já tinha me contado várias vezes, né? A gente conversou sobre a tua ideia, sobre o teu trabalho. Talvez no início da tua apresentação, eu não cheguei a me impactar tanto, porque eu já sabia que era o Hitler, tu já tinha me contado, né? E era o Hitler que estava aqui. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, muito emocionante, é que a gente consegue acompanhar a tua sensação desde o Hitler no museu, né? E o teu apagamento, a tua desmentida, e o impacto que causou quando tu viste o filme, que aquele Hitler estava na sala na biblioteca, enfim, naquele judeu alemão, né? Ali eu acho que aquilo me causou um impacto, né? Porque eu não esperava aquela cena, porque tu tinha me contado, mas eu não tinha visualizado, né? E ali dá para entender todo o teu processo, né? Desde o museu que tu foste lá e viste e depois apagaste da tua memória até reencontrá-lo nesse filme e que te causou esse impacto. Isso me faz pensar sobre a questão do tempo, né? E do presente que cria o passado, né? Quando tem a ver com um trabalho que eu escrevi, que todo mundo sabe, do Après-Coup, que tem uma frase do Jacques André que ele diz o seguinte, que tem um momento em que um algo de fora encontra um algo de dentro, né? E faz brotar algo, né? Talvez do irrepresentado, do inominável, uma coisa assim, e naquele momento que o algo de dentro, o algo de fora do presente encontra o algo de dentro do passado e cria uma narrativa, né? E o passado pode ser reconstruído ou reconstruído a partir daquele momento. E eu fiz essa ligação com a história do grito da tua avó, que tu não ouviste, assim, mas que talvez tenha tido mais
a tua evolução desde o museu lá em Londres até o impacto que tu tivesse quando tu viste esse filme e toda a questão que tu trouxeste a respeito da história da tua família, enfim, né? Então, eu queria te parabenizar, me somar a todo mundo, dizer que eu também me senti muito emocionado vendo o teu trabalho, né? E me senti bastante, assim, te acompanhando, isso que é uma coisa importante que eu achei do teu trabalho. A gente pode acompanhar a tua trajetória emocional, né? Vivendo emoções também. Então, parabéns, né? Bom, essa era a ideia, né? Essa era a ideia, assim, do que eu pensei, é que vocês, do trabalho, a pessoa me acompanhar o que se passa dentro de mim, entende? É uma viagem para dentro de mim, assim. E a Beth citou uma coisa, Beth, que é exatamente isso que eu tenho sentido. Desde que eu vivi essa experiência, que me chocou muito, é desmentida, é conclusão, mas nós não vimos aquela, nós vimos, mas nós não vimos, nós não comentamos nada. A gente nunca faz isso. E eu nunca chego com um gerente de galeria e converso com ele, não é meu jeito, mas eu fiquei... Tudo aquilo que aconteceu, aquela loucura que a gente era rico, não, olha, foi do susto que foi, olha o mortal, como é que a gente se defende, né? Isso que me impactou, né? E que desde lá, desde que eu vi o filme, que eu voltei tudo, exatamente isso, como o Jacques disse, olha, o filme, eu fiquei assim, eu não sei quantas vezes já vi esse filme, bom, vocês podem imaginar. E, Beth, é uma elaboração que continua dentro de mim, assim que eu sinto, entende? Eu escrevi, esse trabalho estava pronto, eu mexendo nele, mas sigo mexendo nele, porque não, é um processo de elaboração que não termina, porque o processo dentro da gente não termina nunca. O que a gente aprende na análise, o que a gente faz, eu entendo assim, é um método de te aproximar dentro de ti. E aí que eu acho que entra, como eu vejo, a poesia do Manuel de Barros. Sabe essas pequenas coisinhas assim, que muitas vezes a gente deixa de lado? Eu gosto muito, isso me encanta. É assim, é a troca da palavra, é a minha, do paciente. Por que eu gosto daquilo, o Gari estava falando, por que eu gosto daquele quadro? Por que me descubra, mas a gente está alerta, e às vezes acontece alguma coisa que aquilo engata, que como o Jacques André diz, aquilo engata e te dá um sentido. Tu não podia dar antes, muitas coisas a gente não vai dar para o resto da vida, não vamos conseguir, não tem importância, né? Mas essa abertura para a gente olhar os detalhes, olhar as pequenas mudanças, eu acho isso no trabalho, eu acho na vida e acho no nosso trabalho, que é um trabalho tão artesanal, eu acho maravilhoso. Eu adoro, sabe, essas coisinhas. A pessoa entrou de um jeito diferente, ela disse uma palavra que ela não usa, ela fez alguma coisa que eu achei estranha. Eu valorizo isso, porque eu acho que ali é um caminho, tá entendendo? Que foge das palavras, foge do conteúdo das palavras. Nós vamos ter acesso a outros aspectos muito mais primitivos, assim como eu vejo, né, o trabalho. Enfim, muito obrigada pelos... E, Juarez, vou brincar contigo, se eu não vou fazer propaganda, tu não estava aqui hoje, se eu não fizesse propaganda lá, tu não estava hoje aqui, contente que tu está aqui, que vocês estão... E acho que todos nós estamos participando dessa elaboração, né? Sim, agora. Olha, Ela está sendo feita por todos nós, né? O que tu trouxe... Estou anotando. Né? Estou anotando, sim, certamente. Olha, acho que está sendo uma belíssima, vou considerar o encerramento, né, do ano científico de 2020, das quintas científicas. Né? Realmente está todo mundo participando e vai seguir, né? Cada um a seu jeito, aí, elaborando junto contigo e tu seguindo também. Já está, enfim, quase na nossa hora. Eu queria passar para ti, então, para fazer as considerações finais. Né? E depois, enfim, eu só queria fazer um convite aí, pessoal, não sair um pouquinho, que depois que a Neuza terminar, deixar um convite para a gente iniciar o ano seguinte científico.
Não, eu quero... Bem, primeiro, eu gostaria de agradecer a Maricê e o Grayson, porque para passar o filme não foi uma coisa muito simples, mas vencemos, e vocês puderam ver o filme com som e imagem, então, meu agradecimento especial para eles. Eu quero agradecer para a sociedade por ter, né, me possibilitado apresentar como é que eu penso, de certa forma, como é que eu trabalho, o que passa pela minha cabeça, enfim, quem sou eu, né? E dizer que, para mim, foi muito bom agradecer as pessoas que participaram, eu anotei, algumas eu já vou mais tarde, né? Num outro momento eu vou contatar para, enfim, algumas referências e para trocar algumas ideias, porque esse é um trabalho em andamento, né? Hoje apresentei uma parte já do que eu tenho pronto, enfim, que serve o que estava adequado para a apresentação. Enfim, meu muito obrigado pela presença de todos. Era isso. Nós é que te agradecemos, né? Enfim, e eu queria deixar, né, dentro das nossas elaborações, deixar um convite para todos que estão nos assistindo e que passem adiante também, para o início do nosso ano científico, então, de 2021. A atividade científica inaugural já está programada, começando a ser divulgada. Nós vamos ter um convidado muito especial, assim, que é o Daniel Everett, é um antropólogo e linguista, um dos principais no mundo hoje, e a nossa atividade científica inaugural vai ser, então, com ele, é professor da Universidade de Bentley, no Massachusetts, e ele vai falar sobre as origens da linguagem, esse instrumento tão básico e tão nosso, né? Vai ser no dia 13 de março, num sábado. Nós vamos ter alguns vídeos que vão ser divulgados por antecipação, que estão sendo providenciados, vão ser divulgados lá acho que no final de fevereiro. O Elias Malê vai fazer alguns vídeos de introdução ao debate e ao tema, a Maite Siqueira, professores do Departamento de Linguística, né, da URGS, para introduzir, que é um tema complexo, enfim, e acho que vai ser muito rico. Então, estão todos convidados a se inscrever, já estão abertas as inscrições para os membros da nossa sociedade, para a gente garantir que todos os que queiram possam ter garantidos as vagas. Nós só vamos abrir, depois do Carnaval, para o público em geral, vai ser uma atividade aberta e gratuita, mas primeiro vai estar aberta para os nossos membros, então quero convidar que todos se inscrevam, acho que vai ser uma atividade muito, muito rica, né? E a gente vai dar seguimento ao ano. Então, eu queria deixar com esse convite aí, né? Muitos vão sair de férias agora, né? Mas a gente já enganchando no nosso permanente trabalho de elaboração e reelaboração. Muito obrigado, Neuza, muito obrigado a todos, então, que participaram, e agora um bom descanso para todos, então. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite.